Bom dia. Hoje a gente está aqui para discutir um conteúdo da Unidade Curricular de Cirurgia 2. O tema de hoje é tratamento de queimaduras, mais focado para o atendimento na urgência. Então, contextualizando, a gente tem como definição clássica que a queimadura nada mais é que uma lesão traumática na pele ou outros órgãos mais profundos, e é causada através de uma exposição aguda, seja ela direta ou indireta, a algum agente térmico ou algum agente externo que vai provocar alguma lesão térmica. Então, a gente tem vários agentes que podem causar isso, né? O mais clássico conhecido seria o próprio calor, seja na forma, de líquido quente, de vapor. A gente tem alguns casos de queimaduras por frio, que é pouco comum no nosso país, por ser um país de clima tropical. A gente tem algumas substâncias químicas que podem, ao entrar em contato com a pele, causar algum tipo de reação com liberação de calor, provocando a queimadura. A elétrica, que é através da passagem elétrica pelos tecidos do corpo, isso por si só aumenta a temperatura também. As lesões por inalação, através da inalação de vapores quentes, nesse caso, provocaria queimaduras das vias aéreas. Radiação e alguns traumas também que podem ter essa implicação, de aumento da temperatura com lesão dessa superfície. E a gente tem como desses principais agentes, principalmente aqueles relacionados ao calor, a grande maioria. Então a gente tem líquidos aquecidos, óleo na cozinha, líquidos inflamáveis, fogos de artifício, explosão de pólvora, superfícies aquecidas, quentes. Então, são várias causas, que podem ter, mas a gente tem esmagadoramente as causas através do calor como principal meio, de formação da queimadura. Então, quando a gente pensa, se a queimadura é ou não uma urgência, precisa ou não de intervenção rápida, a gente tem que pensar que a queimadura é uma das principais causas de mortalidade no paciente considerado politraumatizado, E principalmente porque essa queimadura ela causa uma resposta inflamatória local, dependendo da extensão e da gravidade. Essa resposta inflamatória pode ser sistêmica e quando eu tenho uma resposta inflamatória muito exacerbada, eu posso ter uma evolução com várias complicações metabólicas. Então, acaba que essa mortalidade, essa morbidade está associada com as implicações secundárias à reação inflamatória. Então, eu posso ter comprometimento de via aérea, tanto quando eu tenho queimaduras cervicais quanto inalatórias. Eu posso ter alteração hemodinâmica, porque quando eu perco a superfície de barreira da pele, eu já começo a ter perda insensível de líquido, sem falar que a resposta inflamatória sistêmica vai alterar toda a permeabilidade capilar, causando edema da área. Eu vou ter vasoconstrições de outros territórios, alterando todo o fluxo sanguíneo. Em inflamações mais exacerbadas, eu posso causar uma venodilatação e sequestro aí de líquido para o terceiro espaço, causando instabilidade hemodinâmica nesse paciente. Eu posso ter trauma e outras lesões associadas, o que aumenta muito a mortalidade. Então, paciente que sofreu um acidente de carro e esse carro pegou fogo, ele sofreu a queimadura, mas ele tem um trauma torácico, ele tem um trauma de membro inferior, e isso, o somatório tudo aumenta bastante a mortalidade. A dificuldade no controle da temperatura, justamente pela perca da barreira protetora da pele. Então, um paciente que tem muitas queimaduras mais profundas, eu tenho uma perda de calor, então o paciente tende a ficar hipotérmico, uma coisa que pode predispor a coagulopatias e, consequentemente, o paciente evoluir para um prognóstico mais desfavorável. Eu posso ter síndrome compartimental de membros, de tórax, de pescoço, onde eu tenho um edema importante da área, comprometendo o fluxo sanguíneo para todo o restante do membro. Então, acaba que eu posso ter comprometimento isquêmico grave e o paciente evoluir, no caso de membro com necessidade de amputação,
No caso do tórax, uma síndrome compartimental vai reduzir a expansibilidade torácica e aí eu comprometo toda a dinâmica ventilatória. Eu posso ter rabdomiólise, quando eu tenho queimaduras mais profundas, com grandes e extensas lesões musculares, essa liberação da proteína que está dentro dessas células musculares vão rodar na circulação, acabam chegando no rim para excreção e o rim sofre uma certa sobrecarga. Então, o paciente pode ter uma insuficiência renal aguda secundária a essa lesão mais extensa. Eu posso evoluir com arritmias cardíacas, principalmente quando eu tenho choque elétrico como causa de queimadura, ou então quando eu tenho distúrbios eletrolíticos mais graves, nos casos onde eu tenho grande perda de volume. E eu posso ter trauma ocular também, onde o paciente perde qualidade de vida por perder a visão. E quais são as principais alterações relacionadas à queimadura que vai fazer com que o paciente tenha toda essa maior mortalidade, né? Primeiramente, a gente tem que pensar, a pele é um órgão de barreira, então ela serve para evitar com que entrem micro-organismos e, ao mesmo tempo, evitar com que a gente perca a água, perca calor. Então, a partir do momento que a queimadura lesa essa barreira, eu começo a ter perda insensível, né? Então, a água que está ali naquele tecido exposto começa a sair para o ambiente, consequentemente está saindo calor junto, então o paciente evolui com hipotermia. Sem falar que a perda dessa barreira provoca uma reação inflamatória local e essa reação vai cursar com edema local, né? Além do que, a pele que foi lesionada, ela é irrigada com vários vasos, e esses pequenos vasos, eles vão sofrer a lesão também. Então, quando eu começo a ter um processo de cicatrização, que é o que seria esperado como resposta inflamatória, essa minha pele que tem essa lesão, né, ela começa a cicatrizar, mas de uma forma que vai evoluir com retrações, deformidades, até mesmo hipotrofia daquela área, comprometendo totalmente o processo de cicatrização, que muitas vezes vai ser muito demorado e, em alguns casos, até mesmo necessitar de cirurgia plástica para reparação. Além do que, quando eu tenho esse estímulo local, a resposta inflamatória sistêmica, ela começa a mandar mediadores para alterar a dilatação, né, da microcirculação. O que é a grande questão? É que eu altero totalmente a permeabilidade capilar desses pequenos vasos. Então, quando a minha permeabilidade capilar está comprometida, a proteína, que ela tem alto peso molecular e geralmente ela não extravasa para o terceiro espaço, para o interstício, ela acaba saindo da circulação. Quem está saindo junto com esse líquido é sódio, né? Então acaba que eu estou perdendo líquido, né, do intravascular para o interstício. E quando essa microcirculação está alterada, então, o que vai acontecer? Eu vou ficando hipovolêmico, né, o organismo vai ficando hipovolêmico, a hipovolemia vai resultar num estado de instabilidade hemodinâmica, que é o choque. Sem falar que o paciente vai fazendo edema de membros, a nasarca, porque esse líquido está indo para o interstício, né? Então, acaba que, quando eu tenho essa alteração de permeabilidade capilar, vai acontecer todos esses processos patológicos. E eu tenho várias outras alterações sistêmicas, né? Então, a partir do momento que o paciente está evoluindo com hipovolemia, com choque, eu vou ter já uma disfunção cardiovascular, né? Uma taquicardia, um aumento da resistência vascular periférica, inicialmente, né? Mas depois evoluindo totalmente com a perda do tônus simpático e parasimpático, de forma a aumentar essa dilatação, reduzindo a pré-carga. Então, acaba que o retorno venoso é prejudicado, a pré-carga reduz e eu não consigo manter uma boa perfusão periférica. E a nível periférico, as células vão ficando hipóxitas e essa hipoxemia longa ela vai evoluindo com necrose celular, consequentemente eu tenho um aumento de lactato e o paciente vai evoluindo aí com uma acidose, né? Além do que as alterações renais, primeiro por hipovolemia, então o fluxo sanguíneo para o rim já vai diminuir,
eu tenho traumas extensos que podem aumentar a eliminação de proteína para o sangue, que vai sobrecarregar o rim, né? Então, do ponto de vista renal, eu vou ter uma redução, né, da excreção urinária, então o paciente pode ter oligúria, pode ter uma piora da função renal devido a uma rabdomiólise, eu posso ter alteração respiratória, quando eu tenho lesão inalatória também, acaba que a lesão inalatória vai alterar todo o funcionamento do epitélio respiratório, dificultando troca gasosa. Eu posso criar alterações, né, os shunts, ventilação-perfusão, onde eu tenho áreas perfundidas e não ventiladas, acabando que reduz e compromete bastante a troca gasosa. Do ponto de vista gastrointestinal, a inflamação sistêmica ela é tanta a ponto de eu alterar os mecanismos protetores da mucosa e o paciente pode até desenvolver úlceras de estresse, secundária a um aumento, né, dos liberadores das citocinas inflamatórias liberadas. Então, esse paciente queimado, ele é um paciente que ele é crítico já desde o primeiro momento. Então, desde o nível pré-hospitalar, a gente já tem que fazer a prevenção primária e já deixar orientado, né, como que a população tem que fazer. Porque o que a gente vê na urgência é chegar em pacientes com as mais diversas formas de manejo inicial em casa. Então, se você é um profissional que trabalha no pré-hospitalar, ou então você trabalha numa porta de urgência, onde vai fazer esse primeiro contato com o paciente que sofreu a queimadura, o que a gente tem que fazer, né? Primeira coisa é retirar a fonte de calor. Então, às vezes o paciente sofreu alguma queimadura química e deixou resíduos, né, desse composto químico no local. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar retirar, né? Se for um paciente politraumatizado, sofreu um acidente, ficou preso lá no carro ou então desacordado e está com fogo próximo a ele, né? Então eu tenho que tirar ele desse local. Então eu tenho que tirar a fonte do calor, né? Porque senão o meu mecanismo de agressão vai continuar ativo o tempo todo. O ideal é sempre retirar tudo que está no paciente. As roupas, principalmente as roupas sintéticas, elas tendem a manter o calor, então ela absorve o calor também, né, do agente agressor e ela continua quente, servindo como uma fonte secundária. E no caso de substâncias químicas também, elas vão se prender à roupa e às vezes ficar perpetuando esse processo. A gente tem que tentar tirar todas as joias, assim, anéis, pulseiras, relógios, porque como eu tenho uma agressão que vai causar um edema, se eu não retiro esses acessórios, eu posso fazer com que o nosso paciente evolua com síndrome compartimental. Então, sempre que eu ver que o paciente está usando, né, esses acessórios, eles têm que ser retirados imediatamente. O ideal é utilizar ou água corrente em temperatura ambiente ou solução salina, né? Se a gente estiver numa ambulância do SAMU ou estiver numa unidade de pronto atendimento, vou pegar o soro fisiológico e vou lavar, né? Ou então, se o paciente ainda estiver em casa, utilizar água corrente, né? Não posso utilizar gelo, que é uma coisa que é senso comum, que é utilizar a utilizar esse item que tem uma temperatura totalmente oposta, eu posso realmente resfriar, mas eu estou resfriando um tecido que já foi lesado. Aí eu posso promover uma queimadura por frio, né? Então eu posso piorar a situação. Então o ideal é sempre utilizar a água corrente ou então a solução fisiológica. Se eu tiver algum objeto, né, ou algum tecido que está preso, totalmente aderido à pele, eu não posso tentar retirar ele a nível pré-hospitalar. Possivelmente eu tenho que fazer isso com anestesia adequada, porque eu posso ter comprometimento de estruturas vasculares abaixo daquele tecido. Então, assim, se eu consigo retirar a roupa, ok, mas se aquilo está agarrado, né, está bem firme, aderido ao tecido
aderido à pele, eu não posso remover esse objeto, a princípio, né? Sempre que possível, cobrir a lesão com algum tecido limpo, já que eu perdi o meu mecanismo de barreira, está sujeito à infecção. E quando eu vou fazer esse atendimento a nível pré-hospitalar, eu tenho que tomar cuidado com as substâncias, né? Tanto no local quanto na lesão. Primeiro, para eu não me lesionar quanto profissional de saúde e também para eu não causar lesões secundárias no meu paciente. Então, eu tenho que ver se eu estou indo para um acidente de trabalho, na ambulância do SAMU, por exemplo, e ver que tem um caminhão com alguma substância química caindo, e pode ser que essa substância seja a substância lesiva, eu tenho que tomar bastante cuidado para não causar mais danos para o paciente. Então, eu tenho que retirar ele dessa área, né? E a partir do momento que ele chega para a gente já vai começar, né, a ressuscitação lá na nossa sala de emergência. Ou a gente tem os consultórios próprios de alguns serviços, né, que são próprios da cirurgia para receber esse perfil de paciente, né? Aí a primeira coisa que a gente tem que ver é como que esse paciente chegou. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? A gente vai considerar esse paciente como um paciente politraumatizado. Muitas vezes a gente não vai conseguir saber toda a procedência da história dele. Então, eu não sei toda a história. Eu posso ter tido algum acidente, eu posso ter tido uma queda, pode ter tido alguma explosão, e o paciente tem lesões associadas secundárias a essa queimadura. Então, o paciente chegou, a primeira coisa é eu aplicar o mnemônico do ABCDE do trauma. É um protocolo muito útil, onde eu vou tentar identificar fatores que vão comprometer a vida desse paciente, começando com a via aérea, indo para a ventilação e respiração, as dinâmicas circulatórias de sangramento, avaliar déficit neurológico e fazer a exposição do paciente para identificar principalmente traumas associados. Às vezes o nosso paciente, né, queimado, a gente visualiza aquela queimadura, a gente consegue prestar um ótimo atendimento para a queimadura, mas a gente deixou a coisa mais importante para trás, porque o que chama a atenção é o que a gente vê. Mas às vezes tinha algum outro trauma associado que a gente não percebeu porque não examinou o paciente direito, né? Então, não esquecer de fazer esse ABCDE do trauma para conseguir identificar situações potenciais de risco iminente. Uma vez que eu já estabilizei o paciente, excluí outros traumas ou identifiquei esses traumas e situações que já foram estabilizadas, eu vou voltar toda a minha atenção, sim, agora para a queimadura. Aí eu vou fazer a classificação da queimadura quanto à extensão, quanto à profundidade, que é isso que vai me dar toda a forma de tratamento. Vou avaliar a gravidade do paciente, porque se o paciente for grave demais, ele já pode ter comprometimento do ponto de vista hemodinâmico, respiratório. E vou começar com as minhas medidas clínicas iniciais. Então, inicialmente, né, em relação à classificação, eu posso classificar, lembrando, né, da anatomia normal da pele, e a pele ela vai ter as camadas da epiderme, que é a mais externa, que é uma camada pouco vascularizada. A gente vai ter a da derme, que eu já tenho maior quantidade de números de vasos sanguíneos e de terminações nervosas. Abaixo da pele, eu tenho o tecido subcutâneo, que é composto principalmente por gordura, mas também contém algumas glândulas sudoríparas e alguns folículos capilares. Abaixo, né, do tecido subcutâneo, eu tenho a musculatura, face muscular, ossos, né, que seria dos tecidos que vão ser lesionados aí pelas queimaduras, o que eu tenho de normal. E quando eu vejo, né, essa classificação, né, eu vou determinar em graus a queimadura relacionando com a profundidade de acometimento. Então, aquela de primeiro grau, a gente considera mais superficial, é aquela que tem acometimento exclusivo da epiderme. Quando eu tenho já um acometimento da derme, que seria a segunda porção da pele, eu vou chamar essa queimadura de segundo grau. Na imagem da esquerda, a gente consegue ver que essa
lesão de segundo grau, ela foi reclassificada recentemente, e isso é um material do Up to Date, foi acessado em 2016, onde ele redivide essa de segundo grau de espessura parcial, superficial, e uma espessura parcial profunda. Então, essa de segundo grau, quando atinge as porções mais externas da derme, ela tem um prognóstico melhor, uma evolução mais semelhante à do primeiro grau do que as demais. E a de espessura parcial profunda, ela cometeria já bem próximo ao tecido subcutâneo, que seria já evoluções semelhantes à de terceiro grau. Então, isso poderia até alterar a forma de tratamento da queimadura de segundo grau. A de terceiro grau é aquela que já tem todo o comprometimento da pele, que é a pele que é composta pela epiderme e a derme. Então, a de terceiro grau já ultrapassou a derme. Ela vai chegar no nosso tecido subcutâneo. E a de quarto grau é aquela que ultrapassa todo o tecido subcutâneo, chegando nas estruturas mais profundas, incluindo, né, a musculatura e os ossos. Nesse caso, já são queimaduras extremamente graves do ponto de vista de profundidade. Exemplificando, né, a de primeiro grau, que ela tem uma espessura mais superficial, ela vai ser aquela lesão bem seca, vermelha, dolorosa. Se a gente encosta, né, faz alguma pressão nela, ela vai ficar mais branca, mais empalidecida, e ela tende a ter uma cura espontânea dentro de 3 a 6 dias. Então, em menos de uma semana, essa queimadura de primeiro grau ela está resolvida. O nosso maior exemplo dela é a queimadura solar, que é uma queimadura que geralmente não tem tantas medidas clínicas a serem feitas, a não ser analgesia e hidratação da pele local. A de segundo grau é aquela que vai ser dividida em espessura parcial superficial e profunda, e aqui a gente já vai ter certa alteração na conduta, sendo que aquela que a gente considera, né, de profundidade superficial, geralmente ela evolui com uma bolha, ela vai ser mais úmida, né, então ela tende a ter aquela secreção transudativa, e se eu apertar, ela vai ter aquele mesmo comportamento da de primeiro grau, que é desaparecer a coloração avermelhada sob pressão. E ela vai ter também um tempo de cura espontâneo, geralmente de 1 a 3 semanas. Mas quando ela é mais profunda, a gente já vai ter uma lesão que vai ser seca, porque a grande maior parte dos vasinhos que a gente tem na derme, eles já foram lesionados, então eu tenho pouca transudação, então ela vai ser uma lesão seca. Eu posso ter coloração variada, porque ela pode ter ou não mais ou menos vasos, né? E ela não tende a empalidecer sob a pressão, justamente por essa perda da vascularização, né, dessa pele. E essa aqui, ela pode cicatrizar sozinha depois de 21 dias e, em alguns casos, pode precisar de tratamento cirúrgico. A de terceiro grau é aquela que a gente já considera a espessura total da pele, já são lesões mais graves, porque a gente já chegou no tecido subcutâneo, são lesões brancacentas, pela redução já da vascularização da pele que foi lesionada. Alguns casos já podem ser acinzentadas ou negras, tendem a ser secas e indolores, porque a maior parte das terminações nervosas estão na derme, então o paciente não vai sentir tanta dor, né? E raramente são lesões que vão cicatrizar sozinhas. Então, muitas vezes a gente vai tirar o paciente da urgência, vai estabilizá-lo clinicamente, e uma vez que ele está estável, a gente vai ter uma proposta de tratamento cirúrgico no segundo tempo. E por fim, a de quarto grau, que é aquela que vai estender até as porções mais profundas, né, musculatura, fáscia ou ossos, e essa necessariamente vai necessitar de tratamento cirúrgico. Então, são lesões extremamente graves, especialmente aquelas que acometem as articulações e períneo, são lesões mais graves pela questão de terminações nervosas e estruturas nobres, que a gente
tenho até uma certa dificuldade de reabilitação funcional depois. E essa classificação também ela tem que ser feita em relação à extensão, porque eu posso ter queimaduras isoladas numa pequena área ou queimaduras maiores. E a gente, para avaliar a extensão, a gente tem que saber qual que é a porcentagem da área de superfície corporal queimada. Quanto maior a porcentagem dessa área, maior a mortalidade, mais grave é o paciente. Para a gente fazer essa classificação em extensão, a gente vai utilizar o que chamamos de regra dos 9. Por que regra dos 9? A gente vai pegar as principais porções do corpo humano e vai atribuir uma porcentagem de 9 para cada uma delas. Então, se eu considerar cabeça e pescoço, eu tenho 9%, sendo 4,5% para a parte posterior e 4,5% para a face. Quando eu considero o tronco anterior, a parte do tórax tem 9 e a do abdômen tem 9. Mesma coisa o dorso torácico tem 9, região lombar tem 9. Quando eu olho o braço, o membro superior, ele vai ter 9, sendo 4,5 na face anterior e 4,5 na posterior. E os membros inferiores, por ter uma área corporal maior, a gente considera a face anterior de cada membro inferior como 9% e a face posterior como 9%. Fazendo esse somatório, a gente tem 99%, o 1% restante é da região perineal. Então, é uma regra fácil porque a gente consegue visualizar e aplicar isso com maior facilidade. É a melhor? Talvez não seja, mas é a de mais fácil aplicação. A gente tem várias outras para fazer isso. Para criança, a gente vai utilizar a mesma regra, mas aqui a gente tem certas limitações porque proporcionalmente a cabeça da criança é muito maior que o restante do corpo dela. Então acaba que a gente tem que fazer considerando uma porcentagem maior para a cabeça e uma menor para os membros inferiores, que proporcionalmente é menor na criança. Além disso, quando a gente vai avaliar a extensão, a gente tem que saber, essa queimadura, ela vai para áreas de difícil tratamento, para áreas que vão trazer uma morbimortalidade muito grande. Então, se eu tenho queimadura dos olhos, da orelha, face, pescoço, mãos e pés, região inguinal, genital, estruturas muito profundas e grandes articulações, a gente vai considerar essas regiões como áreas nobres. São queimaduras especiais pela complexidade do tratamento e pela possibilidade de complicações mais graves. Então, são lesões que a gente tem que ter um cuidado especial quando a gente vai cuidar aí do grande queimado. E a gente vai ver que são mais graves aqueles pacientes que têm uma superfície de corporal queimada acima de 20%, nos adultos. Então, se a gente utilizar aquela regra dos 9 e viu que o paciente tem 30% de extensão, de superfície queimada, desde que tenha profundidade mínima de 2º grau, a gente já considera esse paciente um grande queimado. Porque, do ponto de vista de resposta endócrino-metabólica, ele vai ter uma descompensação muito maior, uma resposta inflamatória sistêmica muito exacerbada. Então, quanto mais essa resposta inflamatória, mais as alterações sistêmicas podem acontecer. Então, mais chance desse paciente instabilizar. E eu considero grande queimado se a criança tiver mais que 10%. Além disso, é mais grave aquele paciente idoso, acima de 65 anos, apesar da nossa classificação no Brasil considerar o idoso acima de 60, os estudos na Europa e nos Estados Unidos têm mostrado que a mortalidade aumenta com a idade, mas principalmente acima de 65 anos. Quando eu tenho lesão inalatória, que compromete toda a dinâmica do trato respiratório, quando eu tenho trauma ou as doenças crônicas descompensadas associadas, quando é uma queimadura química ou por choque elétrico, porque nesse caso eu posso ter extensões muito maiores e complicações muito maiores do que a que eu consigo ver,
quando eu tenho queimadura daquelas áreas nobres que a gente comentou, e quando eu tenho situações diversas associadas, como violência, maus tratos, autoextermínio, que já são situações traumáticas também muito grandes para o paciente, que podem ter outras lesões associadas. E como que eu vou fazer o tratamento, né, dessas queimaduras? A gente considera, então, as queimaduras menores, que vão ser principalmente de primeiro e segundo grau, e as maiores, onde a gente já vai considerar terceiro e quarto grau com extensões superiores a 20% da superfície corporal. Então, para o tratamento das queimaduras menores, a gente vai começar fazendo um resfriamento, né, da região, então retirar a fonte de calor, utilizar a solução fisiológica ou água corrente para resfriamento. Eu vou fazer a limpeza do local, removendo o que não estiver muito aderido, né, de tecido, sujidade, né. Muitas vezes os pacientes vão procurar o pronto atendimento fazendo algumas condutas que são secundárias de superstições e crendices, né? Então, paciente que passa pasta de dente, borra de café, que coloca outros tecidos, que colocam outras substâncias, né? Ácidas, até mesmo o pessoal mais humilde de zona rural às vezes chega com estrume na ferida, porque é uma crendice, né, entre o pessoal, então acaba que pode chegar para a gente muito sujo, sem falar que quando é politrauma, né, às vezes tem queimadura abrasiva no asfalto, vai ter caco de vidro, então vai ter essas sujidades e substâncias todas envolvidas aí. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a limpeza o melhor possível. Se for um material que eu não consigo debridar com segurança, pode ser que eu precise fazer o debridamento, né? Então, se é uma roupa sintética que ela derreteu e ficou grudada no tecido, eu vou ter que fazer o debridamento da lesão. Nas lesões de segundo grau que evoluem com bolhas, eu posso ou não fazer o tratamento dessas bolhas. Isso é um pouco controverso na literatura. Alguns locais falam que a partir do momento que eu tenho a bolha íntegra, eu não necessariamente preciso fazer o tratamento dela, eu posso deixar que ela evolua espontaneamente. Outros locais já falam que essas bolhas elas deveriam ser removidas independente de ter ou não essa integridade. Então acaba que do ponto de vista prático, a gente tende a fazer o debridamento dessas outras substâncias e acaba fazendo o debridamento das bolhas também. Sem falar que são lesões que vão ser dolorosas, então eu tenho que fazer analgesia e lembrar das profilaxias, que são principalmente a antitetânica, que pode ter associado com a perda desse processo de barreira. E aqui a gente não tem indicação nenhuma de fazer antibiótico. A princípio, não é lesão que necessita de antibiótico terapia por não ser infectada. Ela é contaminada, sim, com certeza, mas não necessariamente eu preciso dar antibiótico. Até os estudos têm falado que isso altera a flora bacteriana da pele e favorece a infecção por agentes mais graves. Então, a gente não dá antibiótico de rotina para o paciente queimado de queimaduras menores. E, só lembrando, né, que o tratamento daquelas de primeiro grau, como eu não tenho comprometimento da epiderme, está relacionado apenas ao resfriamento, a limpeza e a analgesia. Eu não tenho que debridar, a de primeiro grau não tem bolha para eu tratar, e como a pele está íntegra, não tem risco de evoluir com infecções secundárias como tétano. Então, seria só essas etapas aqui de primeiro grau. Aquele paciente que chega para a gente, né, no pronto atendimento, a gente tem que ter algumas medidas gerais porque ele é potencialmente grave. Ele pode ter até algum trauma associado que a gente não identificou previamente. Então, como que a gente vai fazer? Todo paciente que chega para a gente na urgência, a gente vai tentar deixar ele com cabeceira elevada.
é um paciente que tem uma superfície corporal acima de 20% de queimadura, então é um paciente que potencialmente vai sentir muita dor, então eu já posso iniciar analgesia nesse momento para ele. É um paciente que tende a instabilizar hemodinamicamente, então ele vai precisar de acesso venoso. Geralmente no grande queimada a gente pega 2 acessos venosos calibrosos. Não vai funcionar acesso venoso central, né? Preferencialmente a via de dilatação é periférica. Lembrar que nesse paciente a gente tem que fazer profilaxia antitetânica, como pode ter alteração gástrica, como úlcera de estresse, eu tenho que começar a fazer algum antihistamínico ou inibidor de bomba de próton, e lembrar do tromboembolismo. Muitas vezes o paciente que vai ter alteração toda da microcirculação, sem falar que ele pode ficar acamado por período prolongado de tempo. Então eu já tenho que começar a fazer essa profilaxia. Como toda ferida que está chegando, eu tenho que fazer a limpeza, mas no grande queimado não é a prioridade, eu vou ver isso lá na letra E do ABCDE do trauma. E o tratamento específico dessas queimaduras é um tratamento tópico com um antimicrobiano chamado sulfadiazina de prata 1%. Você pode aplicar no local várias vezes ao dia, sempre deixando o curativo limpo. Às vezes eu tenho um paciente que tem uma superfície corporal que não é acima de 20%, são lesões menores, né? Às vezes queimou durante enquanto cozinhava alguma coisa, derramou alguma substância, algum líquido quente, óleo quente, e queimou só uma porção mais limitada, né? Aí, nesse caso, eu já poderia, né, sabendo que ele não tem comprometimento sistêmico, fazer a limpeza da ferida e usar o antimicrobiano para tratamento ambulatorial. Lembrar que nunca fazer antibiótico sistêmico profilático. Se por acaso essa queimadura com o tempo evoluir com um quadro de infecção, a gente trata, mas profilático a gente não vai fazer. E aquelas as queimaduras maiores, eu tenho que considerar o ABCDE, então na letra A considerar a via aérea. Lembrar que quando eu tenho sinais de lesão de face, boca, queimaduras circunferenciais de pescoço ou tórax, são situações onde eu vou ter comprometimento iminente da via aérea e do processo ventilatório. Então, nesses casos, eu tenho que fazer intubação precoce. O paciente está acordado, está conversando, mas está com lesão circunferencial no pescoço, eu não vou esperar ele evoluir com edema cervical, comprometimento de via aérea para fazer intubação. Então, às vezes eu tenho que conversar e explicar para o paciente que ele precisa ser intubado pela gravidade que ele se encontra. Além do que, né, eu posso ter sinal de comprometimento laríngeo, então o paciente tem algum estridor, já falando que a glote foi comprometida pela queimadura. Eu tenho rebaixamento de consciência, pode ter um trauma, um TCE associado àquela queimadura, ou pode ser uma hipoxemia mais grave. Então eu tenho que fazer a implantação da via aérea para proteção e para ajudar na ventilação. E quando eu tenho suspeito de lesão inalatória, porque essa lesão inalatória pode ter comprometido toda a mucosa do trato respiratório e ter já comprometimento de troca gasosa. Pensando na letra B, que seria respiração, ventilação, esse paciente que chega, ele já merece receber oxigênio em máscara de alto fluxo, até porque eu não conheço todo o mecanismo que foi envolvido, né, se tem trauma ou não associado. Quando eu tenho queimadura circunferencial do tórax, essa lesão ela pode comprometer a expansibilidade torácica, né, e atrapalhar a troca gasosa também, então a oxigenoterapia estaria indicada, e em alguns casos até mesmo intubação. Se você não intubou lá na letra A, pode ser que você precise intubar ele aqui para garantir uma melhor expansibilidade torácica. Eu tenho que solicitar uma gasometria arterial para esse paciente que tem suspeita de queimadura inalatória, para saber se já tem ou não comprometimento de troca gasosa, e sempre solicitar uma radiografia de tórax na sala de urgência mesmo, para a gente visualizar algum comprometimento maior, né, que a gente já conseguiria ver edemas mais importantes, que poderia até mesmo nortear ou não a intubação, se clinicamente ele não tiver um comprometimento maior.
Depois a gente vai avaliar a letra C, que seria da circulação. Então, a preferência nossa são 2 acessos periféricos calibrosos. A ressuscitação volêmica a gente pode fazer com solução cristalóide. O ATLS recomenda para nós o Ringer lactato, mas na indisponibilidade a gente poderia fazer também com solução fisiológica 0,9%. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem classicamente, para ressuscitação volêmica, o que a gente chama fórmula de Parkland, que ela utiliza 2 a 4 ml dessa solução cristalóide, vezes a porcentagem de superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. A gente vai utilizar essa fórmula tentando utilizar o menor volume para aqueles pacientes que têm certa restrição volumétrica, que são os pacientes idosos, com insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, porque o excesso de volume para eles pode piorar a performance cardiológica. E para aqueles pacientes jovens, crianças, a gente vai utilizar os 4 ml, porque eles têm um aparelho circulatório capaz de receber todo esse volume. Então, a gente vai calcular o volume que ele vai receber nas primeiras 24 horas pela forma de Parkland, e esse volume eu vou dividir em 2 etapas de 50%, sendo que 50% vai ser nas primeiras 8 horas desde o acidente. Então, se o paciente chegou para nós, a gente está num local de referência, está recebendo um grande queimado da cidade vizinha que não tem nada. Então, até ele chegar para a gente, já passou 2 horas da hora da queimadura. Então, quando eu faço esse cálculo da forma de Parkland, eu já tenho que descontar essas 2 horas de diferença, até as 8 primeiras horas do acidente, não da hora que ele chega para a gente, não. E o restante, os 50%, vai ser nas outras 16 horas até completar as primeiras 24 horas. E a gente vai ter um parâmetro muito importante, que aí entra na circulação, que é a passagem da sonda vesical de demora para acompanhar a diurese do paciente. A gente tem que ter uma diurese de pelo menos meio ml por quilo por hora. Porque se eu tiver uma diurese menor do que isso, meu comprometimento hemodinâmico é maior do que eu pensava inicialmente e pode ser que eu precise aumentar a quantidade de líquido que eu estou dando. Então, eu tenho que utilizar a diurese como um sinal de boa perfusão desse paciente grande queimado. Na avaliação neurológica, é sempre importante eu ver o nível de consciência do paciente, porque estado de agitação, confusão mental, sonolência ou letargia já são sinais de comprometimento neurológico importante, pode ser até mesmo sinais de hipoxemia cerebral, e sempre lembrar da avaliação pupilar, procurando sinais indiretos aí de um possível TCE associado. A exposição, lembrar de remover toda a roupa e acessório. Se eu não fiz isso lá no início, no pré-hospitalar ou assim que ele chegou, é a hora de fazer. Eu não posso deixar esses acessórios por causa de edema. E a roupa eu tenho que tirar até mesmo para facilitar visualizar outras lesões secundárias. E como o nosso paciente perdeu barreira de proteção, está perdendo líquido, está perdendo calor, eu tenho que fazer prevenção de hipotermia, para esse paciente não ficar hipotérmico e desencadear complicações secundárias a distúrbio de coagulação. Então, imediatamente, vão ser todas aquelas medidas iniciais que a gente já falou, de cabeceira elevada, analgesia. Nesse caso das queimaduras maiores, a gente pode considerar até alguma sedação mais leve, se ele não fosse entubado, ou, no caso de entubado, manter ele sedado para ficar melhor adaptado na ventilação. Além disso, se o paciente estiver acordado, ele vai ficar muito ansioso, porque é uma coisa que dói muito, é uma situação grave, ele está meio confuso, tudo muito recente, então pode ser que ele esteja extremamente ansioso. Alguns locais até falam para a gente pensar em manejo dele e já começar a tratar essa ansiedade com algum psicotrópico. A gente tem que lembrar de fazer eletrocardiograma em todo paciente que tiver choque elétrico, principalmente, porque a gente não sabe como foi o trajeto dessa onda de energia dentro do organismo desse paciente e pode afetar e predispor a arritmias cardíacas. Então, todo paciente que tem essa queimadura, ele precisa de uma avaliação de ECG. E depois que eu fiz essa estabilização, eu vou ir para o manejo secundário,
que vai ter toda a gama dos exames complementares, que aí vai caber dentro do que for cada paciente, mas gasometria arterial, a função renal, ionograma, e são exames básicos, né, do ponto de vista do laboratório, radiografia de tórax. Então, eu tenho que monitorizar esse paciente como um paciente crítico, né? Lembrar das nossas profilaxias de tétano, úlcera de pressão e úlcera gástrica e a trombose venosa. Nos casos de lesões circunferenciais, a gente pode também fazer a escarotomia, que são nada mais do que secções na região da pele que vão promover uma melhora da perfusão, que acaba que o edema ele tende a aumentar, e quando eu faço essas incisões longitudinais, eu permito com que o tecido acompanhe esse edema sem comprometer a circulação ou a dinâmica respiratória. Lembrar que esses pacientes podem precisar de uma sondagem nasogástrica para descompressão, porque eu acabo alterando a motilidade gástrica e ele pode ter alimentado recentemente, então eu diminuo o risco de respiração. Eu tenho que tentar retornar precocemente à dieta, já que é uma resposta inflamatória sistêmica grave, ele pode entrar em catabolismo intenso e ter uma piora de prognóstico se ficar com dieta suspensa por muito tempo. E sempre que eu tiver casos muito graves, avaliar a transferência para centro de tratamento de queimado. Então, sempre procurar ter o contato dos principais centros. Em Minas Gerais, o João 23 é o nosso principal centro e acaba que, através dele, a gente conseguiria fazer o tratamento, né, melhor desses pacientes. Então, para a gente finalizar essa aula de queimaduras, né, lembrar que o tratamento ele tem que ser o mais precoce e correto de acordo com a gravidade, né, de cada paciente. Isso é de extrema importância porque vai reduzir muito a mortalidade. Lembrando que para queimaduras menores o tratamento é mais fácil, pode ser conduzido a nível ambulatorial. A gente pode encaminhar para acompanhamento até mesmo na atenção básica depois do tratamento inicial e, se necessário, né, referenciar ele para cirurgia plástica, né, para avaliar uma cicatrização ou outra que vai precisar de algum tratamento cirúrgico. O tratamento das queimaduras graves é sempre muito agressivo para estabilizar o doente. Não posso dar de forma nenhuma as medidas iniciais, eu tenho que ser extremamente sistemático e agressivo mesmo nas condutas. Eu tenho que tentar sistematizar o atendimento para não deixar passar nada. Conseguir o ABCDE do trauma é uma boa estratégia. E, por fim, né, tentar referenciar sempre que possível para esse paciente grande queimado ter um melhor tratamento. Então, essas são as referências.